Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um hello. Você que também está aí conectado na sua cidade, fala aqui comigo no nosso bate-papo. Eu sempre falo da importância de vocês estarem aqui discutindo comigo, porque afinal de contas é uma aula pensada para vocês, né, gente? Então é muito importante que vocês estejam aqui, tá certo? Na nossa aula de hoje, dia 3 de outubro, a gente vai continuar nossa discussão sobre escravidão no Brasil. Hoje eu vou focar aqui de que forma que a abolição ocorreu e depois a gente vai responder algumas questões sobre o conteúdo. Beleza? Então bora lá. Olha, o objetivo da nossa aula é refletir sobre a utilização da mão de obra escrava, né, no Brasil e entender, né, a gente já está aqui na nossa terceira aula que nós estamos discutindo sobre esse processo que durou no Brasil uma média de 350 anos, em que pessoas foram escravizadas e que tiveram direitos. Na verdade, não existia nenhum direito, nem civil, nem social, nem político. Eram pessoas que eram interpretadas como se fosse uma propriedade de uma outra pessoa. E como nós já vimos aqui, esses 350 anos de escravidão gerou inúmeras consequências, gerou inúmeras desigualdades sociais, como é o caso do racismo estrutural. Ok. Passou. Então, beleza, gente. Vocês estão lembrados, né, que quais são os antecedentes desse processo de escravidão? É que desde a antiguidade, pessoas negras eram vendidas por comerciantes que atravessavam o Saara, o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Então, né, o continente africano, ele foi explorado ao longo da história, em que essas pessoas foram sequestradas, retiradas do seu continente e levadas para a Europa, para a América, para que tivessem seu corpo e também, né, o seu conhecimento intelectual escravizados. E aí, olha só a origem da escravidão no Brasil. Como nós já vimos, Portugal, que foi um país pioneiro no processo de navegação marítima e foi o país, né, que justamente ocupou, colonizou o Brasil lá em 1500, no início do século XVI. Então, Portugal tinha uma população bem pequena, era cerca de 2 milhões de pessoas e não tinha condições de dispensar parte dos seus habitantes para a colônia americana. E aí, para suprir os braços que faltavam, os colonizadores usaram a escravidão que já era praticada no continente africano, né, e no mundo árabe. Lembrando que a escravidão que ocorria dentro do continente africano entre os próprios africanos é bem diferente da escravidão do branco colonizador. Né, toda vez a gente levanta essa dúvida, professora, mas eu sei que no continente africano os próprios africanos já se escravizavam. E é verdade, ocorria a escravidão, mas ela ocorria muito mais por um conflito étnico ou um conflito ali religioso, né? Não era e territorial. Não era um conflito ou uma escravidão baseada em diferenças raciais. Algo, né, que o europeu branco fez, na ideia de que eu sou branco, então eu tenho uma etnia superior, eu posso te escravizar. Então, acabou gerando essas diferenças entre as pessoas, né, gente? Então, olha, toda essa escravidão, como a gente já viu, Portugal chega ao continente africano lá em 1415, no início do século XV, e começa a explorar Ceuta, no Marrocos, que fica no norte do continente africano. Né? E aí começaram ali a fazer uma ocupação dessa costa, né? Então, aqui era justamente onde ficava, ó, aqui é o norte da África, né? Muito perto da Europa. Então, começam ali a ocupar aquele território, a plantar
plantar também a cana-de-açúcar, a explorar a força de trabalho dessas pessoas, né? Depois, essas pessoas começaram a ser transportadas para serem utilizadas em um processo de escravidão. Então, o transporte de pessoas escravizadas fomentou, né, aumentou a produção de mais embarcações, de alimentos, de vestuário, de armas e de outros produtos que estavam ligados ao comércio de pessoas. Por isso, o tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes, né? Inclusive, também foi muito lucrativo para o Brasil. É por isso mesmo que o Brasil é o último país da América Latina a abolir a escravidão, porque essa elite branca, ela lucrava demais violentando essas pessoas. Bom, então a escravidão no Brasil, ela foi implantada já no início do século XVI, porque por volta de 1535 chegou a Salvador, que nesse momento aqui, né, lembra que o território brasileiro começou a ser explorado, ocupado justamente pela Bahia. Então, a partir de 1535, os primeiros africanos chegaram ao Brasil, lá em Salvador, né? O primeiro navio com negros escravizados foi em 1535 e só terminaria, olha aí, em 353 anos depois, no dia 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. Então, as primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas, gente. Depois, os negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas. E aqui é um detalhe, né? Olha, se liga nisso aqui, 353 anos de escravidão, né? Então, é de fato um processo muito longo. E as primeiras pessoas a serem escravizadas no Brasil, como a gente viu lá no nosso conteúdo de Brasil colonial, foi a população indígena. Desde um primeiro momento em que começaram a trabalhar na retirada do pau-brasil, né, que era levado para a Europa, e depois também eram utilizados, né, num processo de escravidão, mas a preferência acabou sendo dada para os africanos, porque os africanos eles já tinham conhecimento de agricultura ligada, né, a uma produção em grande escala, já que já haviam sido escravizados também pelos portugueses lá dentro do continente africano, e também depois, como a gente viu, a Igreja Católica vai começar um discurso de que, ok, era legitimado escravizar um africano negro, porque dizer que se eles haviam nascido com aquela cor é porque já estavam aqui para pagar algum pecado que haviam cometido, e temos aqui, né, a população indígena que acabou sendo catequizada pela Igreja Católica. E lembrando, né, gente, a Igreja Católica ainda era nesse momento a principal instituição religiosa, e acabaram se utilizando dessa posição também para poder ali criar essas teorias racistas, né? Afinal de contas, eles queriam uma população para catequizar, para serem fiéis, né? E a elite, gente, aqui os senhores de engenho, a coroa portuguesa, nem queria, né? Até porque os indígenas, a Igreja Católica, ela condena a escravidão, e eles queriam sim escravizar essa população, porque afinal de contas seria muito mais lucro para eles, né? Bom, o tráfico negreiro no Brasil, o Brasil ele foi responsável por 40% do comércio de negros para exploração da mão de obra, né? Dos cerca, olha isso, gente, de quase mais de 12 milhões de africanos que foram sequestrados, retirados do seu continente, quase a metade veio para o Brasil. Então, o Brasil foi um dos países que mais recebeu essas pessoas para serem escravizadas. Inclusive, na aula passada, a gente até discutiu, né, sobre essa ideia de escravo ou escravizado. Bom, ultimamente a gente tem mudado essa nomenclatura de escravo para escravizado, porque quando eu digo que uma pessoa ela é escrava, né, no nosso dicionário dá a ideia que é algo normal e que ela escolheu aquilo por conta própria, e não é o caso dos africanos, já que foram retirados à força do seu continente, ok?
Então, olha aqui, a gente também. Hoje eu estou fazendo aqui uma revisão no início, para a gente entrar depois só no processo de abolição, beleza? Bom, então nós vimos aqui também as formas de controle, né? O quebra-negro, que era uma forma de castigo para ensinar, né, a população negra escravizada sempre a olhar para o chão na presença de qualquer autoridade, né, branca. Isso também cria uma ideia de hierarquia, de superioridade. O açoite também como uma forma de castigo e humilhação, como vocês estão vendo nessa obra do Jean-Baptiste Debré, de 1830. O Debré que anda, né, vem ao Brasil no século XIX e ele acaba retratando o que ele via ali nas ruas. Por isso que muitas obras que nós temos é do Debré, né? E essa obra, você vê o quê? Uma pessoa sendo espancada, açoitada em praça pública, né? E os outros africanos escravizados ali atrás, para dar aquela ideia de que tu via o outro sendo espancado para tu ter medo, para tu ficar coagido, para tu não tentar fugir, né? E um outro detalhe também é que a pessoa que bate aí no caso é um homem negro. E isso também foi uma estratégia da coroa portuguesa, do branco colonizador, de colocar, né, outras pessoas negras nessa função justamente para criar um sentimento de que eles não pertenciam à mesma etnia, né? Justamente para não criar um sentimento de identidade entre esse povo, que é justamente hoje o que o movimento negro ele tenta fazer, na ideia de que estamos juntos, já que a causa, a luta contra o racismo também deve ser justamente da população branca. Porque quem é racista, gente, é gente branca, né? No Brasil, nem no Brasil e nem no mundo existe racismo reverso, né? Justamente porque nenhum momento da história uma pessoa branca ela foi escravizada. Então, uma pessoa branca ela pode sofrer o preconceito, xenofobia, capacitismo, homofobia, intolerância religiosa, mas não racismo, não o preconceito devido à sua cor. Porque na teoria e na prática, a cor branca é a cor que sempre esteve em uma posição de privilégio, né? Então, em nenhum momento da história do Brasil ou do mundo, uma pessoa branca ela foi escravizada pela sua cor. Ah, professora, mas o meu vizinho, ele viveu em uma situação análoga à escravidão quando ele trabalhava como cortador de cana lá em determinada região. Aí tu vai lembrar, ele é uma pessoa que vive em uma situação análoga à escravidão, porque é dentro de um sistema de trabalho. Não é porque ele é negro, não é porque ele é branco, aí pensar, olha aquela pessoa branca, vamos escravizar? Não, né, gente? É por isso que racismo reverso não existe. E aqui no Brasil a gente tem vivido um momento que a gente precisa explicar o óbvio, né? Bom, outra situação, os ganchos no pescoço para evitar as fugas, como vocês podem ver aí na imagem, as pessoas que estão lá atrás, era muito comum, né? Então, tu ligava uma pessoa a outra através do pescoço, porque caso eles tentassem fugir, seria muito mais complicado, porque teus movimentos estariam ali muito mais impedidos, né? E um detalhe, tá vendo o cara que bate? Ele também tem uma corrente que atrapalha ele. Ou seja, te coloca em uma situação de que ele é o algoz, mas ele também é uma pessoa que continua sendo reprimida, também não tem liberdade. Aqui na tela, né, uma imagem super conhecida, agora eu esqueci o nome dela, mas eu vou colocar na próxima aula, né, que é as máscaras de Flandres. Sabe o Flandres que a galera queima castanha, né, assa castanha? Então, era muito comum colocar, né, essa estrutura de ferro, de metal, na boca dessas pessoas para que impedi-las de ingerir algum alimento como forma de castigo, de bebida, de terra, né, porque muitas pessoas acabavam também se suicidando. Porque lembra, né, gente, todo esse
processo de escravidão é de uma extrema violência. Acontecia também muito suicídio, porque tu imagina tu ser sequestrado do teu continente e parar em um outro mundo, em um outro continente, que tu não pode falar a tua língua, que tu não pode seguir teus rituais religiosos, que tu não tá mais próxima da tua família e tu ainda é obrigada a trabalhar uma média de 20 horas por dia tendo uma única refeição. Então é óbvio, gente, que era um desespero muito grande, né? Hoje a gente fala em saúde mental, não era o que acontecia aqui. Bom, então, olha aí as formas de resistência: fugas individuais e em massa, assassinatos de feitores e senhores, abortos, roubos, capoeira, o candomblé, né, que inclusive é uma religião que vem do continente africano e acaba sendo sincretizado com a religião católica aqui no Brasil, e é também uma forma de resistência à religiosidade de uma pessoa. Bom, vimos aqui também os quilombos, que é um local de resistência, em que os quilombos eram comunidades formadas por pessoas escravizadas que haviam fugido das fazendas, né? O quilombo, gente, era um lugar em que de acolhimento, de fuga de toda a violência da escravidão. Então, dentro de um quilombo moravam tanto as pessoas negras escravizadas que haviam fugido de algum engenho, também como os indígenas ou algum branco pobre. Né? Então, era uma forma de escapar daquele trabalho forçado e da extrema violência do processo de escravidão no Brasil. Né? Inclusive, nós vimos aqui, durante a nossa aula, só do movimento de resistência sobre o Quilombo dos Palmares, um dos maiores quilombos do Brasil, que já chegou a abrigar uma média de 20 mil pessoas, localizado ali na Serra da Barriga, em Alagoas, né? Que na época pertencia à capitania de Pernambuco, e que inclusive hoje nesse mesmo local, né, na Serra da Barriga em Alagoas, virou um memorial, né, do Zumbi dos Palmares. E o Zumbi dos Palmares, ele foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Por isso mesmo, né, que o dia 20 de novembro ele é conhecido como Dia Nacional da Consciência Negra. Ele foi assassinado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, que inclusive fica também até conhecido por entrar e ocupar o território piauiense. Bom, agora chegamos aqui na abolição da escravatura, né, gente? Ocorreu no Brasil no dia 13 de maio de 1888, finalzinho do século XIX, depois de mais de 350 anos de escravidão, foi assinado, né, a Lei Áurea, que extinguiu o trabalho escravo de pessoas negras em nosso país. A abolição da escravatura, gente, ela foi o resultado de um processo muito longo e de que um processo de luta popular, em que contou com a adesão de parcelas consideráveis da sociedade brasileira, além de ter sido marcada pela resistência dos escravizados, né? E olha só, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, justamente porque nós vimos, né, que gerava muito lucro para a elite branca. Aí na tela, vocês estão vendo um selo, né, que diz a abolição da escravatura em 1888. Aconteceu em 1888, mas alguns estados brasileiros, como a Amazônia, aboliram a escravidão 4 anos antes, né? Então, a gente vai aqui ver justamente muitas pessoas, a gente acaba, né, ficando na dúvida, porque o Dia da Consciência Negra é no dia 20 de novembro, e por que não o Dia da Consciência Negra é no dia 13 de maio, em que foi quando a escravidão foi abolida? E tem uma resposta muito simples para isso, gente, porque a abolição ocorreu no dia 13 de maio, mas essa população ela continuou sendo escravizada, né? Foi uma abolição muito mais na teoria do que na prática, já que na prática a população negra escravizada, né, mesmo depois de libertos, continuaram sem acesso à saúde, à educação, à segurança, à moradia, ao lazer, né, ao trabalho remunerado. Então, de fato, foram pessoas que continuaram sendo discriminadas e marginalizadas dentro da sociedade. Então, de fato, a abolição ela não gera uma mudança.
Bom, então, olha, as causas, né, dessa abolição. A abolição do trabalho escravo no Brasil, ela foi o resultado final, olha aqui, de um processo longo, lento e difícil, né, de muitas lutas, gente. E vocês vão entender por que que ele foi longo e foi lento, né? Longo, tu já sabe, mais de 350 anos, o Brasil, ele passou mais tempo escravizando do que livre, né, a população livre. Então, o fim do uso da mão de obra escrava no nosso país, ela não foi resultado do humanismo, né, ou da preocupação dos direitos humanos da família real, né, conforme muitos acreditam e defendam. Inclusive, eu lembro que no ano de 2020, a Igreja Católica ela estava levantando um discurso para poder beatificar a princesa Isabel, e, gente, isso é muito problemático. Por que que é problemático, gente? Porque lembra que a população negra, né, lembrei. Quando a gente fala em abolição e eu lembro apenas da princesa Isabel, a gente acaba esquecendo a população negra, que de fato lutou, que de fato se esforçou para que pudessem, né, ocorrer essa abolição. Então, quando eu lembro apenas da princesa Isabel, eu estou esquecendo de fato os verdadeiros protagonistas dessa luta. Ok? E lembrando também, né, o Brasil ele recebia muita pressão da Inglaterra, por exemplo, que já era um país industrializado, pelo menos há 100 anos, já que a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra por volta de 1750, metade do século XVIII, gente. E a escravidão no Brasil só acaba mais de 100 anos depois, né? E a Inglaterra ela gerava muita pressão no Brasil, porque ela dizia, olha, galera, até expliquei isso, né? É preciso modernizar, é preciso industrializar, até porque a Revolução Industrial ela consegue firmar o sistema capitalista, que já havia nascido lá no final da Idade Média, por volta do século XV, e consegue se firmar no século XVIII com a Revolução Industrial. E nós já sabemos que dentro de um sistema capitalista, a escravidão ela não é vista de uma forma positiva, porque ela não gera lucro. Porque se uma pessoa ela é escravizada, ela não recebe salário. Se ela não recebe um dinheiro, ela não compra. E quem não compra não vale para o sistema capitalista, porque o sistema ele se firma na venda e na compra. Se eu vivo dentro de uma sociedade que não tem dinheiro para comprar, é uma sociedade que está fadada ao fracasso, né? Um péssimo desenvolvimento econômico. E aqui no Brasil nós vimos que era uma sociedade escravocrata, porque a maior parte da sociedade brasileira era formada por pessoas negras e essas pessoas, gente, elas eram escravizadas, né? Então, a Inglaterra também pressionava pensando no seu interesse próprio, tá bom? Então, a sociedade brasileira, de fato, ela se mobilizou para forçar o Império a pôr fim ao trabalho escravo. E a abolição da escravatura no Brasil, ela aconteceu por meio primeiro, e eu marquei aqui, resistência realizada pelos próprios escravizados ao longo do século XIX, pela adesão de parte da nossa sociedade à causa, né, por meio de associações abolicionistas e também pela mobilização política dos defensores do abolicionismo. Então, é uma luta que envolveu muitas pessoas e geralmente, né, a gente vê nos livros de história o nome da princesa Isabel, mas a gente precisa enxergar além dela, como a própria população negra e uma outra parte da população que é branca, mas que também apoiava o fim da escravidão. E além disso, gente, também havia a questão dos novos padrões civilizacionais que estavam surgindo e que condenavam a prática do trabalho escravo. Né, isso colocava o Brasil em uma posição vexatória internacionalmente, uma vez que no continente americano o país foi o último a abolir a escravidão. Né? E essa questão, porém, ela é apenas secundária, já que o processo de abolição só foi possível por conta da luta dos escravizados, tá?
Então, eu estou batendo muito aqui nessa tecla e eu quero que vocês se liguem nisso, beleza? Bom, contexto histórico, né, gente? A abolição do trabalho escravo é um assunto que atravessou a história do nosso país e do mundo ao longo do século XIX. É uma questão que estava diretamente ligada com a abolição da escravidão, era a proibição do tráfico negreiro, né? Foi uma das primeiras medidas que foram tomadas para poder acabar com a escravidão no nosso país. E aqui, né, esse já era um assunto em evidência antes mesmo da independência. Então, já no período joanino, né, como a gente conhece, aquele período em que a família real, ela vive no Brasil, já havia negociações entre Portugal e Reino Unido para que o tráfico negreiro ele fosse abolido em definitivo. E essas negociações elas estenderam-se depois que o Brasil conquistou a sua independência. E aí, lembrando que eu já falei aqui desse processo de independência do Brasil, que ele foi muito mais na teoria do que na prática. Porque, como a gente aprendeu, o Brasil passou por um processo de independência, mas as velhas estruturas, gente, elas continuaram a mesma. Então, a gente continuou com o latifúndio, com monocultura, com agroexportação e, claro, com a escravidão, né? Sem falar que a independência, o Brasil foi o único país que passou por uma independência, mas não se tornou uma república, se tornou foi uma monarquia, né? Então, ainda tem mais essa condição. Então, muitas dessas negociações, elas se estenderam, né, até mesmo quando o Brasil conquistou essa independência, na teoria, né, enquanto nação, mas só aconteceu por meio de um compromisso que foi assumido pelo Brasil de que o tráfico ultramarino seria proibido. Isso aconteceu em 1830. E a partir desse compromisso saiu uma lei em 1831 que proibia o tráfico, né, mas as autoridades brasileiras elas faziam vista grossa. E apesar da proibição, os africanos continuaram a chegar ao Brasil em grande quantidade. E aí é daqui mesmo que surge aquela expressão, o mercado negro, né, que hoje existem inúmeras nomenclaturas que a gente não deveria usar mais, justamente porque tem um peso ali histórico de um momento em que essa população foi escravizada, em que a escravidão foi vista como algo legal, legitimado, né? Então, é muito importante porque, né, quando a gente fala, o tráfico é o mercado negro, né, gente? Porque aqui nesse momento era proibido, né, sequestrar, trazer essas pessoas agora para o Brasil, mas continuava acontecendo. E aí essa expressão ela ficou, né, o mercado negro. Então, não é legal a gente usar esse termo, justamente porque remete a um processo histórico em que pessoas eram violentadas, né? Então, olha, o historiador Carlos Eduardo Moreira Araújo, ele aponta que entre 1831, quando já era proibido a chegada dos africanos ao Brasil para a escravidão, até 1845, cerca de 470 mil africanos chegaram ao Brasil por meio do tráfico ultramarino. E olha aí, né, gente, num período que já era proibido, né? Em 14 anos, cerca de 470 mil. E é um número muito assustador também, porque já era proibido e mesmo assim continuou acontecendo, justamente porque essa elite ela não queria abrir mão do trabalho escravo. Bom, e a negligência também, né? Existe uma negligência das autoridades brasileiras em não reprimir o tráfico negreiro, o que fez a Inglaterra tomar uma medida radical chamada de Bill Aberdeen, que colocava em jogo a soberania das águas brasileiras e que quase levou a Inglaterra e Brasil a uma guerra, né? E para evitar, gente, o maior desastre, ou que o Brasil entrasse em uma guerra, os políticos brasileiros optaram por aprovar uma nova lei, olha a piada, né? Proibindo novamente o tráfico negreiro no Brasil. Essa lei foi a Lei Eusébio de Queiroz, implantada no país no ano de 1850, né? Sendo que a lei anterior ela já estava em vigor pelo menos há 20 anos, mas passou há 20 anos não sendo respeitada, e mais africanos chegando ao Brasil em tempo inteiro. Como a gente viu, em 14 anos, já com o tráfico negreiro proibido, mesmo assim, quase 500 mil
pessoas ainda chegaram ao Brasil, né? Aí na tela vocês estão vendo Eusébio de Queiroz, em que ele foi um ministro, né? Foi o ministro da Justiça no Brasil de 1848 até 1852. E essa lei que levou o seu nome, né, ela foi aplicada de uma forma imediata e foi acompanhada de uma grande repressão governamental que fez com que o tráfico negreiro fosse se enfraquecendo e deixasse de existir rapidamente. Com essa proibição do tráfico ultramarino, aí foi intensificado no Brasil um tráfico interprovincial, isto é, né, a venda dos escravizados realizado de uma forma interna. Então percebam, gente, que a justiça no Brasil ela não foi levada a sério. Parece que ela nunca foi, né? Porque já tinha quase 14 anos com a lei que proibia, e mesmo assim quase 500 mil pessoas ainda foram trazidas para o Brasil. Depois uma nova lei, a do Eusébio de Queiroz, de 1850, e ainda continuaram. Né? Só que agora era o tráfico dentro do próprio território. Então, de fato, a gente consegue ver que essa elite aqui, ela não queria em nenhum momento acabar com a escravidão. Bom, e olha, com a pressão internacional e dos abolicionistas, o governo brasileiro ele foi cedendo. Por isso que a gente viu, né, que a abolição no Brasil ela foi longa, ela foi lenta, porque primeiro a gente teve a de 1850, que é a lei do Eusébio de Queiroz, mas antes disso, né, gente? Ah, não, 1850, né? Então foi proibido. Agora, em 1871, 20 anos depois, foi estabelecido a Lei do Ventre Livre, que declarou livre os filhos de uma mulher escravizada, nascidos a partir da aprovação da lei. Mas por que que essa lei aqui também ela é uma piada? Ela não se faz presente, gente, porque ela não faz uma diferença de fato na sociedade, porque tu imagina uma mãe grávida e aí ela pare essa criança. E aí, gente, não acontecia nada, porque aquela criança, ela continuava sendo escravizada, porque é uma criança, um recém-nascido, não tinha nenhuma condição, nem física, nem intelectual, de se sustentar por conta própria. Então, continuava vivendo ali na fazenda, no engenho. Né? E ainda um outro detalhe, era muito comum que as mulheres negras escravizadas, assim que pariam, elas já eram colocadas como ama de leite. Né? Lembra que eu expliquei que as mulheres brancas, quando elas pariam, elas não tinham o hábito de amamentar os seus filhos. Até porque também não existia todo esse conhecimento de como é importante o leite materno para o desenvolvimento de um recém-nascido. Então, era muito comum que assim que elas parissem, quem iria amamentar era uma mulher negra que também, né, estava amamentando, ou seja, também tinha acabado de parir. E muitas vezes as crianças negras acabavam morrendo, porque elas não estavam ali sendo cuidadas e amamentadas pela própria mãe, já que a mãe havia, né, sido separada do seu próprio filho. Então, é mais um processo de extrema violência. Outra lei foi a Lei do Sexagenário de 1885, que declarou livres os escravizados que chegassem aos 65 anos de idade. Outra lei que também não fez diferença, porque, gente, até um rei, ele morria, né, aqui no século XIX, com uns 40 anos, menos de 50 anos, um rei nobre, né, que vive em todos os privilégios possíveis. Agora, tu imagina uma pessoa escravizada, trabalhando 20 horas por dia, o dia inteiro, como que esta pessoa ela iria conseguir sobreviver, gente? Era cansativo. Ou essa pessoa ela morria pelos castigos físicos, ou ela nem chegava aos 40 anos. Imagina aos 65. Então, foi uma lei que inventaram em que o objetivo não era realmente livrar essas pessoas, né, gente, dessa escravidão. E a terceira lei, finalmente, a Lei Áurea, de 1888, que declarou livre todos os escravizados. E aí é que está a grande questão, porque essa liberdade ela estava apenas na aparência, porque não foi ofertado nenhum direito para essas pessoas escravizadas, né? Então, não tiveram nenhuma condição para conseguir se integrar e viver de uma forma digna na sociedade brasileira. Então, foram pessoas que não tiveram acesso à saúde, à educação, segurança,
segurança, moradia, trabalho, lazer, né? Então, não se gera diferenças. É por isso mesmo que a gente viu, né, que o próprio Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, em uma referência à resistência do Zumbi dos Palmares. Bom, então as associações abolicionistas, gente, elas também estavam espalhadas pelo país, elas atuavam em diversas frentes, legais e ilegais, né? Pensando aqui na legislação da época. Então, um grupo notável de pessoas como Luiz Gama, o José do Patrocínio, o André Rebouças, o Aristides Lobo, o Manuel Quirino, entre outros, atuava firmemente na defesa da causa abolicionista. E a mobilização de parte da sociedade na defesa da abolição ocorreu de diversas formas. E os escravizados eram muitas vezes incentivados a se rebelar, eram obrigados por pessoas quando fugiam e defendidos nos tribunais por advogados, né? Então, houve casos, olha aí, né? Então, eles eram muitas vezes incentivados a se rebelar, eram abrigados por pessoas quando fugiam e defendidos nos tribunais por advogados. Houve casos de delegacias e portos que foram atacados por pessoas comuns, pois aprisionavam escravizados fugidos para devolvê-los a seus donos. Então, essas pessoas, inclusive, a gente viu que virou até um trabalho no Brasil, que era o capitão. É o capitão do mato, né? Era uma pessoa que o trabalho dela era procurar escravizados fugidos para ganhar ali uma espécie de recompensa. Então, por isso que houve casos de delegacias e portos que foram atacados por pessoas comuns, pois aprisionavam escravizados fugidos para devolvê-los a seus donos, né? Essas pessoas que atacavam esses locais resgatavam os escravizados e os libertavam. E, além disso, a propaganda pelo abolicionismo ocupou espaços importantes e intelectuais, gozando da sua posição, faziam anúncios em jornal defendendo a causa, né? Então, isso é muito interessante e a gente pode se ligar justamente nisso nos dias de hoje, né? Muitas vezes a gente fala assim, o movimento negro, ele luta para poder diminuir o racismo no Brasil. Mas, gente, quem é que é racista no Brasil? É gente branca. Então, por isso a gente precisa também, as pessoas que são brancas, ter uma consciência da sua posição dentro da sociedade, conscientizar, lutar também para que, de fato, a gente consiga viver dentro de uma sociedade justa. Porque se eu digo, eu não sou negra, então eu não preciso lutar por isso, a gente responsabiliza as próprias pessoas que são violentadas por esse racismo estrutural. Então, é uma espécie de que eu lavo minhas mãos como se eu não tivesse participação, como se eu não vivesse dentro dessa sociedade. Então, é muito importante que a gente pare e que a gente reflita sobre isso. Ok? Então, olha, a adesão ao abolicionismo e a propaganda da causa espalharam-se de tal forma pela sociedade brasileira que nos grandes centros do país, a camélia branca, ela se tornou um símbolo de adesão ao abolicionismo. Então, as pessoas que cultivavam a flor em sua casa ou portavam broche de camélia branca na sua roupa anunciavam publicamente o seu apoio ao abolicionismo, né? Então, isso aqui foi muito importante, gente. A população negra, ela de fato precisava do apoio também dessa população branca, né? Para que conseguissem aí acabar. E aí, essa escravidão. E aí, na tela, vocês estão vendo uma foto dessa camélia branca, que acabou se tornando um grande símbolo da causa abolicionista aqui no Brasil. E olha aqui, o que eu falei, muito além da princesa Isabel. Entender que a princesa Isabel, ela assinou essa lei áurea, mas que muitas outras pessoas estiveram envolvidas, foram protagonistas na luta pela abolição. Aqui tem o André Rebouças, que ele era um engenheiro que queria dar terra aos libertos e era uma pessoa negra, O Luiz da Gama, que era um ex-escravizado que acabou se tornando advogado de outros escravizados. A Maria Tomásia, que era uma aristocrata que lutou para adiantar
a abolição no Ceará, o Dragão do Mar, que era um jangadeiro que se recusou a transportar escravizado para os navios, a Adelina, que era uma charuteira que atuava como espiã, a Maria Firmina, que foi a primeira escritora abolicionista negra também. Então essas pessoas aqui foram os verdadeiros protagonistas dessa luta contra a escravidão no Brasil. Ok? Então, nós estamos aqui chegando ao final da primeira parte da nossa aula. Daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para que a gente possa dar continuidade e responder também exercícios sobre o conteúdo. Então, fica aí que daqui a 3 minutos eu volto.